Seja bem-vindo ao podcast Verdade que Liberta. Nesse episódio, falaremos sobre como viver para cumprir a missão que Deus tem para nós, que é servir aos outros e fazer a diferença no mundo. O nosso foco está voltado para o serviço, para o evangelismo e para o impacto positivo na vida dos outros. E esse é o tema central desse nosso bate-papo de hoje. Pastor Alexandro, vamos falar sobre isso hoje. Para começar, qual que é a verdadeira missão da nossa vida, além de nós sermos verdadeiros adoradores? Essa é uma pergunta difícil de responder. Ela parece ser simples, parece que nós conseguimos respondê-la recorrendo àquele famoso texto que nós encontramos lá no final do Evangelho de Mateus, né? Quando Jesus comissiona a sua igreja ao ide. Sim. Lá vamos ler aqui, ó. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando a gente fala sobre missão, muitas vezes a gente é conduzido a esse texto, Sim. entendendo que a nossa única missão é ir, sair do nosso lugar, sair da zona de conforto e falar do Evangelho, pregar o Evangelho. Mas dentro disso, né, existem muitos detalhes e muitas outras situações que nós precisamos analisar, né? Ir falar do Evangelho na verdade, prosseguir aquilo que Jesus fez enquanto esteve aqui. Mas não apenas falar do Evangelho, não apenas pregar aquilo que está na Bíblia para aqueles que não têm Jesus ainda. Mas nós temos também uma outra porção, uma outra parte nessa missão, que é também agir lá fora, agir no mundo, agir nos lugares onde nós estamos, Poli, para restaurar a cultura daqueles lugares, restaurar os costumes. Nós muitas vezes entendemos que o mundo está perdido e que ele caminha desse jeito e que ele seja deixado de lado dessa forma como ele está. Sim. Mas quando nós nos voltamos para a palavra, nós percebemos que existe realmente uma preocupação com a restauração daquilo que está lá fora também, né? Daquilo que Deus criou, daquilo que Deus fez e fez de maneira sublime e como ele mesmo dizia à medida que ia criando todas as coisas que ele fez e que entendeu que eram boas coisas. Sim. Nós temos também uma missão de tentar restaurar esse status anterior dessas coisas que Deus criou, né? Então, a gente precisa ampliar essa nossa visão acerca de missão. Missão não é simplesmente eu pegar uma mochila, pegar uma mala e ir lá para a África pregar a palavra ou ir para algum lugar distante da minha casa pregar a palavra. Isso é simplificar a missão de uma forma... Isso é simplificar, ruim, né? demais, Isso é restringir demais e trazer, apequenar demais, apequenar demais, né, o significado de missão. Jesus se preocupava, ele ia, ele ensinava, ele falava, ele levava a mensagem do Pai, mas ele também tinha uma preocupação com aquilo que acontecia ao redor dele, né? Sim. Aquilo que envolvia as pessoas que não tinham conhecimento, que não tinham realmente uma proximidade com o Senhor. Jesus também tinha uma preocupação de restaurar a cultura. Quando ele via, por exemplo, costumes judaicos, mesmo os costumes aos quais ele se submeteu, e percebia que aquilo tinha uma aplicação equivocada, ele agia no sentido de tentar consertar aquele costume. E isso também fez parte da missão de Jesus, isso também faz parte da nossa missão, Poli. Quando nós olhamos, por exemplo, para as artes, né? Para aquilo que as artes hoje têm como conceito, como ideia do belo. Sim. Nós temos que realmente verificar que foge muito ao padrão daquilo que a Bíblia nos traz, daquilo que Deus estabeleceu. Então nós, enquanto pessoas que vão seguir naquilo que Jesus fez, prosseguir na missão que Jesus cumpriu e deixou para nós aqui na Terra, nós também temos que entender que temos a obrigação ou temos a missão de tentar consertar e ajustar as artes àquilo que é belo e àquilo que Deus estabeleceu como belo. A questão da música, né? Nós também temos isso. A questão da música, ela
também precisa desse ajuste. Sim. E cabe a nós também agirmos no sentido de levarmos a música a voltar àquilo que realmente é a sua essência. Eu me lembro que há um tempo atrás, eu estava estudando um pouquinho sobre música clássica, e aí li um pouquinho sobre Bach. Bach foi um músico, né, clássico, que tinha como preceito, tinha como objetivo único louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Ele dizia que todas as canções dele, todas as músicas que ele fazia, tinham como objetivo agradar ao Senhor, louvar ao Senhor. E quando a gente vai retrocedendo um pouquinho mais e vai realmente buscando aquilo que é a música, a função da música, nós precisamos compreender que ela existe também como uma expressão, como um meio para que Deus seja exaltado, para que Deus seja louvado. Amém. Bem diferente disso que a gente vê hoje aí, né? Sim. Inclusive no meio da música gospel, né? Da música evangélica, da música que se canta nas igrejas. Essa questão da canção, das músicas, das artes, da cultura, ela precisa realmente também contar com a interferência da palavra de Deus. Ela precisa de uma dose elevada da palavra de Deus, e isso também faz parte, né, da nossa missão, além dessa de simplesmente pegar nossas coisas, sair pregando, falando, né, viajando e tudo, levando a palavra para os confins da terra e tal. Há essa preocupação. Nós temos que nos preocupar com tudo aquilo que Deus criou. É nossa missão preservar tudo aquilo que Deus criou, ainda que esteja fora da igreja, ou que seja ainda fora do espectro de evangelismo, né, de protestantismo, enfim, de religião. Restaurar na medida que precisamos agir também para restaurar, e lutar para que tudo lá fora realmente volte a ser belo, volte a exercer o papel que Deus criou para exercer. Entendi. Veja que a missão realmente, a missão que nós temos, né, viver a missão que Deus nos deixou, é algo bem mais abrangente. É muito mais amplo, né, do que simplesmente o evangelismo, do que simplesmente sair para nações, por exemplo. Exatamente. Do que o conceito que a maioria das pessoas tem, né? Sim. Missão. Vamos falar sobre missões. Vamos fazer um culto de missões na igreja. O que a gente faz? A gente enche a igreja de bandeiras, a gente muitas vezes se veste, né, com trajes que são típicos de alguns países, e sempre utilizamos, ou na maioria das vezes utilizamos esse texto que fala do ID, né, onde nós temos a orientação do Senhor no final do seu ministério de que nós realmente partamos. Mas nós muitas vezes ignoramos essa segunda porção da missão. Segunda porção que também não é menos importante do que a primeira. Exatamente. E tem a nossa missão, né, que é essa missão mesmo de ir, mas tem a missão no corpo de Cristo e tem a missão na sociedade, como o pastor acabou de falar, né? De interferir na sociedade, não como coadjuvante, né, mas estando ali na arena da vida mesmo, fazendo com que cada pessoa, cada cristão seja de fato alguém que participa ativamente como um influenciador da cultura, né, da arte, seja da arte, seja da ciência, seja da área que envolve a tecnologia, seja de onde ele estiver, seja no trabalho, seja na sociedade de maneira geral, seja na escola, né, na faculdade. E o que acontece é que muitas vezes é difícil porque existem muitas distrações. E essas distrações acabam impedindo o cristão, né, a pessoa, o indivíduo, de perceber a sua missão. Né? E como é que faz, pastor, no meio desse monte de distração? Como é que faz para identificar a missão? E para continuar seguindo e fazendo aquilo que tem que ser feito no corpo de Cristo, na sociedade e também indo fazendo missões. Porque o Evangelho de Mateus, ele traz para a gente, de uma forma um pouco mais detalhada, o ID, né? Mateus 28, 19 e 20, ele traz, né, ID, né, e pregar o evangelho a todas as nações, e ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, ensinando tudo aquilo que vos deixei. Se a gente olhar o livro de Marcos 16, 15, também fala a mesma coisa, mas de uma forma mais resumida, né? Pregando a toda criatura.
Então, a gente tem no livro de Lucas, falando que se abre o entendimento, mas que também deve-se pregar esse evangelho de arrependimento. Se a gente observar no livro de Atos, lá no capítulo 1, versículo 8, também fala, né, que os discípulos devem ir, né, e devem testemunhar Jesus em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e em todos os confins da terra. Mas isso tudo significa justamente o que o pastor acabou de falar, que cada um deve cumprir o seu papel. Mas o que tem muitas vezes impedido é o que justamente aconteceu lá em Atos, né? O que os discípulos estavam fazendo ali antes de Jesus falar, olha, vão lá cumprir a missão de vocês, né? Vão lá fazer o que nesse momento é importante. Eles estavam preocupados qual seria o tempo, né, da volta. Então, assim, são as distrações. E que, às vezes, são coisas que parecem importantes, são coisas que, às vezes, a gente olha e parece que são coisas grandes até, mas que são coisas que não são para esse momento. Então, como é que faz para realmente a gente identificar a nossa missão, tanto a missão que é individual, né, e a missão que também não é individual, e que é a missão de todos os cristãos, né, que também é esse ID, mas não só o ID para as nações, mas é o ID dentro da própria igreja, o ID na própria casa, na própria família, de maneira geral, e na sociedade, para influenciar essa sociedade. Como é que faz para, né, tirar essa distração e conseguir focar no que tem que ser focado? É muito interessante essa passagem, né, onde Jesus é questionado acerca disso, né, acerca de quando as coisas aconteceriam, né, quando ele voltaria. E Jesus diz para ele o seguinte, olha, isso é uma questão secundária. Vocês têm que ir e vocês têm que realmente levar a minha missão, prosseguir com a missão que eu comecei. O que a gente percebe na postura daqueles homens, né, daqueles discípulos, os apóstolos estavam ali também, que eles estavam tão fechados e tão enclausurados naquele grupo, né? No grupo daqueles que já estavam salvos, que acabavam realmente perdendo essa necessidade, perdendo a percepção quanto à necessidade de participar daquilo que estava para fora daquele ambiente, né? Você usou uma palavra participação, eu acho que ela realmente é extremamente relevante nessa nossa conversa. Jesus diz para eles, olha, saiam daqui, não se preocupem com isso, que no tempo certo as coisas realmente vão acontecer. E outra coisa, não é dado ao homem saber essas coisas, nem o filho do homem, nem eu sei quando isso vai acontecer. Só o Pai é que sabe. Então não nos preocupemos com isso, com essas coisas que são doutrinárias, que são desse grupo aqui, mas deixa que no tempo certo tudo vai acontecer. E vamos participar da vida para fora disso aqui. Vamos levar isso tudo aqui para fora, porque o meu interesse é que as pessoas que estão lá fora venham para cá com vocês. O meu desejo é que ninguém se perca, o meu desejo é que todos se salvem, né? Muito embora a gente saiba que isso não vai acontecer, que é um desejo que Deus tinha, que Deus tem, né? Que Jesus também, que Deus deixa claro, mas a gente sabe que é um desejo de Deus que não vai se cumprir, né? Sim. Nem todo mundo será salvo, nem toda a humanidade alcançará e passará e viverá a eternidade do lado do Senhor. Então, essa passagem, ela realmente nos mostra um Jesus que empurra o seu povo, que empurra aquilo que é o início da igreja para fora, no sentido de que ela participe, interaja com aquilo que está para além do ambiente de igreja, do ambiente de um grupo religioso, e que nesses lugares eles se envolvam com as pessoas e se envolvam com essa missão de resgate dessas pessoas para Jesus, para a salvação, para a eternidade, né? Nós vivemos hoje, Polly, uma realidade bem complicada, bem difícil. E talvez isso que Jesus falava para aqueles homens, para aquele grupo, também deva ser aplicado aos nossos dias, porque as nossas preocupações, muitas vezes, elas acabam fazendo com que nós ignoremos a necessidade de cuidar daqueles que estão fora. Bom, nós somos salvos, nós estamos já envolvidos com as coisas de Deus, com Deus, a salvação para nós já é certa, eu contemplo, já vislumbro a eternidade como o meu objetivo maior, já dei o passo maior, que é me converter, já realmente caminho com o Senhor. E a gente muitas vezes vai se esquecendo
A gente entende que o trabalho secular é simplesmente um meio de ganhar um dinheiro, que a nossa vida lá fora é simplesmente cumprir com aquelas obrigações, mas sem misturar as coisas. Sim, é aquela coisa de separar aquilo que é a religião daquilo que é profano, né, digamos assim. Essa palavra é muito feia. Mas essa palavra profano, ela não é, o significado dela não é de algo ruim, de algo terrível, é algo que realmente está fora daquilo que é santo, né? Está para fora, para além daquilo que é a santidade que se espera dentro de um grupo, dentro de uma pessoa que anda com o Senhor. Então a gente faz essa separação. Sim. Então aquilo ali está fora, aquilo ali é profano, aquilo ali não diz respeito àquilo que eu vivo na igreja, aquilo que eu vivo dentro da minha fé, então eu ignoro. Só que é essa questão, né? Que nós não podemos fazer, nós não podemos agir dessa forma. Eu preciso entender que eu tenho uma missão para cumprir lá. Eu preciso me envolver com aquilo lá, eu preciso participar daquilo lá. Sim. Quando a gente pensa, por exemplo, nas razões pelas quais Deus nos prepara ou nos dá a condição de preparar, por exemplo, para assumir cargos altos, para estudar, para fazer uma faculdade, para chegar em lugares importantes, nós temos que entender que Deus está querendo nos levar para esses lugares onde dificilmente a palavra chega, para que nós levemos a palavra para esse lugar. Para que nós mudemos aquele ambiente de incredulidade, de ateísmo, transformemos aquele lugar num ambiente onde as pessoas de fato compreendam e de fato absorvam realmente a palavra do Senhor, absorvam uma vida com Deus. Tenho lido alguns livros, eu li um livro recentemente que falava sobre algumas manifestações, algumas mudanças de postura nas ciências, por exemplo. Um lugar onde o ateísmo prevalece, onde as pessoas não acreditam muito em Deus, elas creem naquilo que a ciência comprova, naquilo que os métodos científicos trazem à tona, né? E tem um livro muito interessante que chama A Verdade Absoluta, da Nancy Pearcey, e ela fala sobre essa questão, sabe, de testemunhos de homens que têm chegado nos ambientes hospitalares, nos ambientes mais qualificados em termos de ciência, que têm orado antes de grandes cirurgias, antes de procedimentos cirúrgicos complexos demais, têm orado, lugares onde antigamente a gente encontrava apenas a ideia de que valia o conhecimento técnico do médico, né? A habilidade do profissional que estava ali. Já tem se buscado, já tem se entendido, já tem chegado a esses lugares através de pessoas que têm entendido essa missão, a palavra, a oração, a ideia de que realmente os homens vão operar, mas que existe um médico que está acima de todos, o médico dos médicos que vai agir naquele momento ali, que vai trazer segurança aos profissionais e que vai operar talvez de uma maneira que o médico não conheça, no momento onde ali talvez ele precise dessa ajuda, né? E já começa a entender a existência de Deus. Já começa a entender a existência de Deus, já começa realmente a reconhecer a existência de Deus e a dependência de Deus. Exatamente. Também, né? Então, eu penso que Jesus, quando chama a atenção desses discípulos e desses homens, ele quer nos conduzir e quer nos levar a essa condição. Sim. A igreja precisa acordar para uma questão, Polly. Não é a igreja trazer para dentro dela, nós trazermos para dentro do ambiente da nossa fé aquilo que está lá fora, pensando que assim nós vamos conquistar as pessoas que estão lá fora. Não é isso, né? Na verdade, isso é um equívoco. Totalmente. Você transformar a igreja ou adequar o ambiente da igreja àquilo que é a realidade externa. Não é por aí. E é o que a gente tem visto. É verdade. Nós temos percebido que, né, os jovens, por exemplo, os cultos, eles muitas vezes acabam trazendo elementos de fora que são típicos do divertimento, da distração do jovem lá fora. Da boate, por exemplo. Para poder atrair o jovem. Outro dia eu estava mexendo nas redes sociais e vi um anúncio de uma igreja batista
E nesse anúncio, esse anúncio era o convite para participar de uma festa rave da Igreja Batista, alguma coisa. E aí lá, né, o anúncio tinha todo aquele som metálico, todas aquelas luzes e tal, aquele jeito, né, e a gente pensa, puxa vida, é a maneira de atrair os jovens, é a maneira realmente de se realizar a missão, trazer o mundo para dentro da igreja, quando na verdade o que Jesus fala, o que a palavra está dizendo é para que a igreja saia e vá até o mundo levar aquilo que ela tem de bom. É porque será que não existe uma confusão, pastor? Porque assim, ó, o ministério que Jesus deixou é o ministério da reconciliação nossa com Deus, Sim. né? Porque nós estamos desconectados com o Pai por causa do pecado, né? E por causa de tudo que aconteceu desde Adão e Eva. Então, só que aí, o que acontece? Na verdade, a gente talvez acredite hoje, né, no mundo que a gente vive atualmente, que as pessoas estarem num lugar que se chama igreja, tem uma plaquinha escrita igreja, não sei, né, não sei do que, significa estar religado com Deus. Existe uma confusão entre o significado do que é de fato estar ligado com Deus. Não seria isso? Sim. E aí eu queria só ir mais num ponto também, pastor, que Ezequiel talvez tenha alertado lá atrás, uma passagem que a gente costuma falar que é sobre o atalaia, né? Que a gente deveria alertar, inclusive, que a gente poderia até aproveitar para alertar nesse momento, né? Uhum. Que quando a gente, né, vê, ele fala lá sobre o atalaia, que vê que alguém está num caminho de morte, aquele que vê e que não fala, então o pecado daquele que está indo para o caminho de morte é cobrado daquele que não fala também. Sim. Mas se fala, né, se o que vê fala, então é até retirado, né? Aquele que falou acaba que fez aquilo que era necessário. O que a igreja tem que fazer é tentar levar realmente Jesus para que as pessoas possam ser religadas ao Pai. Sim. Esse é o papel do atalaia, não. E não seria isso, a igreja não está misturando esse conceito real do que é de fato a missão da igreja no ID? Sim. Veja que até essa palavra atalaia, ela já não é muito comum no meio mais, né? No nosso meio mais. Porque não só a palavra é incomum, quanto a função, aquilo que o atalaia realmente representa, né? Porque há um preço, né? Para a gente cumprir essa missão de maneira efetiva, há um preço. E muitas vezes você vai ter que falar aquilo que, na verdade, as pessoas não querem ouvir, não estão dispostas a ouvir. Você vai ter que falar que elas precisam buscar o arrependimento, reconhecimento de erros, buscar perdão, buscar perdoar. E isso é exatamente aquilo que nós podemos dizer que sejam os calcanhares de Aquiles das pessoas. Aquilo ali é falha, realmente são pontos fracos das pessoas. A gente reconhecer que está errado é difícil. A gente pedir perdão é difícil, a gente confessar nossos pecados é difícil, é muito complicado. Então, você levar isso para fora e dizer para as pessoas lá fora, primeiro você tem que se arrepender daquilo que você está fazendo. Você está vivendo errado. Vai gerar para nós realmente um peso muito grande, né? Nós podemos ser retalhados lá fora. Nós podemos perder o emprego, nós podemos perder algum privilégio, alguma condição que nos é favorável à medida que nós dizemos isso, né? Mas eu não posso me furtar à obrigação de dizer que simplesmente estar numa igreja ou ir para a igreja já automaticamente me credencia à eternidade. Me religar a Deus. Não. Né? Então, pode ser, a gente coloca a placa bem colorida, coloca lá uns elementos de distração, a gente vai trazer pessoas para a igreja. Dá a impressão, num primeiro momento, de que a salvação está chegando para todos aqueles. Mas não está, porque a mensagem que vai, de fato, levá-los a uma vida transformada e a uma conversão passa necessariamente pelo arrependimento, passa necessariamente pelo reconhecimento de culpa, passa muitas vezes por lágrimas, por dores, que esses elementos aí de distração, na verdade, muitas vezes não fazem. Né? O que uma festa rave, no que é que uma festa rave colaborará ou contribuirá para conduzir uma pessoa a se arrepender, entender que é pecadora, entender que sem Jesus não tem como mudar esse quadro,
se converter e mudar de vida. No que é que uma festa rave vai ajudar isso? E né? talvez até contribua, né? Eu não vi essa postagem, não, mas assim, pensando sobre esse movimento, talvez até contribua para o contrário. Exatamente. Né? Para a lotação, mas para a pessoa entender que estar com Jesus é se encher de emoções, né? Às vezes até não buscar o entendimento. Aí a gente sempre volta em Romanos 12, né? Mas daquela transformação da mente para entregar o seu corpo como um culto racional a Deus, né? E deixando de fazer aquilo que deveria deixar de fazer. Então, continua com as mesmas práticas, sejam as práticas coisas que se faz, coisas que se pensa, né? Então, seja prática, seja pensamento, seja o que for. E acaba que não sai do lugar comum. E aquilo que Pedro pregou, se a gente olhar lá no capítulo 2 de Atos, né? A gente vê que Pedro, lá naquele primeiro sermão, lá depois de Pentecostes, lá em Pentecostes, né? Ele falou, perguntaram para ele, né, mas o que a gente tem que fazer? E ele começou dizendo, arrependam-se. Né? E isso é muito forte, muito verdadeiro, e essa é a pregação. João Batista veio falando sobre isso, depois Pedro também continuou. João Batista perdeu a cabeça por causa disso. Né? né? E Pedro morreu. A cabecinha dele foi para a bandeja. E Pedro morreu também de uma maneira não muito tranquila, né? Mas pregou. Enfim, mas eu tenho certeza que em paz. Sim. Pela convicção de que fizeram certo, falaram que deveria ser falado, né? E não se furtaram realmente a dizer aquilo que deveria ser dito. Nós olhamos para alguns casos na Bíblia, né? Você está falando aí, está me vindo à mente aqui, quando Deus permite que Daniel, por exemplo, vá para a Babilônia, para um lugar onde existia todo tipo de possibilidade de contaminação de Daniel, né? Deus permite que ele vá e ele vai convicto de que tem que estar naquele lugar e não se envolver com aquelas práticas para que ele cumprisse a missão que Deus lhe havia designado. Olha só. Foi uma luta. Sim, né? Deus não disse para ele, olha, Daniel, vá, eu vou te mandar para lá, mas não tem problema não, dá uma misturada lá, você se envolve nas coisas lá, se ajoelha perante as estátuas, adora realmente Nabucodonosor, se envolva com as coisas que Nabucodonosor se envolve, com as práticas idólatras deles, né? Não tem problema não, porque se você não fizer isso, eles vão querer te matar. Vão querer te jogar aí no meio de uma cova, na cova com alguns leões. Porque senão você não vai dar testemunha, as pessoas não vão servir o seu Deus, né? Então, não foi isso que Deus fez para ele, né? Deus falou, vai, né? Deixou ele ir. E nós encontramos um jovem que em tempo algum se envolveu com nada daquilo ali, né? Ou seja, as coisas, ele participou de tudo aquilo ali, mas tudo aquilo que estava ao redor dele não tomou o seu coração. Sim. Nas celebrações, nos momentos típicos de Babilônia ou da Babilônia, certamente ele estava lá. Ele via as coisas acontecendo, né? Mas ele não participava, ele não se envolvia, seu coração não estava naquilo. E às vezes em que ele era chamado a se manifestar, sempre se manifestava pregando aquilo que deveria ser pregado. Sim. Daniel e seus amigos, seus 3 amigos, né? Não só Daniel. E a gente vai buscar alguns outros exemplos, mas vamos encontrar outros, né? Onde nós percebemos realmente que há, naqueles que estão dispostos a cumprir essa missão, há um desejo muito forte de estar participando no mundo lá fora, mas não deixando que o mundo venha ganhar ou tomar o seu coração, encher o seu coração, né? E sempre com essa perspectiva de que Deus, de que o mundo precisa de Deus, de que a cultura precisa de Deus, que as artes precisam de renovação que deve ser promovida pela presença de mais homens e mulheres do Senhor no meio das artes, no meio da cultura, no meio, no meio da música, no meio de tantas outras coisas, do entretenimento, né, do lazer, enfim, de tudo isso. Acho que você bem perguntou, né, você falou sobre a questão de como a gente manter isso. Eu acho que se fugir das distrações é difícil, mas nós temos que ter isso muito gravado, muito firmemente gravado nos nossos corações e nas nossas mentes. E é muito fácil a gente, sem perceber muitas vezes, ir se esquecendo dessa missão. Mas ela tem que estar sendo sempre relembrada.
Nós temos que estar sempre com isso bem firme, né? Uma coisa constantemente gravada na nossa mente e no nosso coração. Às vezes a gente vai se distraindo, mas é bom que realmente a gente logo acorde e fala, opa, eu estou conseguindo ascensão no meu trabalho, eu estou conseguindo ascensão nos meus projetos, mas isso aqui é apenas um meio para que eu alcance o fim de cumprir a missão que Deus me deu de levá-lo para esse lugar aqui, onde ele se faz ausente, onde ele é ausente, onde ele não está, né? Exatamente. Isso é muito importante. E, pastor, o que significa viver uma missão eterna? Uma missão eterna, né? Eu Seria penso largar que... tudo e viver só para Deus? Não, não é, né? Exatamente. O ideal, acho que seria realmente a gente viver em função do Evangelho, né? Mas eu creio que nem todo mundo pode fazer isso, né? E alguns vão chegar ao momento de viver isso, né? De viver da obra, de viverem realmente em função da obra, mas nem todo mundo tem essa condição. E Deus também nem quer que todos tenham isso, né? Porque já pensou se todo mundo fosse crente, se todo mundo fosse pastor, se todo mundo fosse músico, se todo mundo tivesse dentro de uma igreja envolvido com os afazeres da religião, como é que a gente cuidaria, como é que seria realmente essa missão lá fora, né? Como é que a gente exercitaria essa missão lá fora? Então, é necessário que algumas pessoas estejam envolvidos com Deus, mas numa medida menor com as coisas de Deus, né? Aqueles que têm condição ou que estão envolvidos com as coisas de Deus integralmente, eu acho que formam um grupo importante, mas não é o grupo que realmente vai fazer mais diferença ou vai impactar mais da maneira com que Deus realmente quer que a gente impacte, né? E por isso ele vai nos colocando e vai nos levando para alguns lugares, né? Ele me coloca para trabalhar num lugar, ele me dá uma profissão, ele me permite estudar, ele me permite ter uma empresa, ele me permite ter um negócio. Porque nesses lugares, nesses nichos, é preciso que eu esteja, é preciso que homens e mulheres de Deus estejam. Porque lá, né, eu falo um pouco da minha área, lá no judiciário, é preciso que algumas pessoas, alguns crentes estudem, passem num concurso para juiz, por exemplo. Porque no meio dos magistrados é importante, é necessário que haja, ou que essa missão seja realizada. Um lugar realmente onde não é muito fácil se falar de Deus, onde não é muito fácil que o Evangelho penetre, mas é preciso ter homens e mulheres naquele lugar. Então, ele é juiz, aí daí a um tempo ele é promovido, ele chega a ser desembargador, ministro, né? Então ele chega numa instância superior onde a dificuldade também cresce, na mesma medida ela cresce. Mas é importante que lá naquele lugar existam homens e mulheres que venham a agir no sentido de restaurar, de cuidar, de preservar aquele ambiente, né? Aquele lugar. Sim. Fazer com que a cultura daquele lugar mude. Então, não é realmente se enclausurar, não é a gente realmente se fechar num lugar e se voltar e achar que tem que ficar o dia inteiro na frente de uma Bíblia, na frente de livros, na frente de um estudo, na frente de oração, isolado do mundo. Não. Porque senão a gente foge daquela palavrinha mágica que a gente falou agora há pouco, né? Participação. Sim. O cristão tem que participar das coisas lá de fora. Ele tem que interagir com as coisas lá de fora, para que lá fora realmente ele seja eficiente na missão que Deus lhe dá. Essa missão tem que ser cumprida lá fora. Lá é o campo de batalha, né? Sim. E aquela missão que Jesus também compartilhou, né? Porque quando a gente olha lá nos evangelhos, Jesus diz que é a luz do mundo, né? E o que ele compartilhou, quando a gente olha lá no Sermão do Monte, quando ele fala sobre ser luz, né? Ser sal e luz, ele compartilha isso com a igreja também, né? Que o discípulo tem que ser sal e luz também, né? Então ele compartilhou, ele é a luz, né? A luz vem dele, a gente só pode ter luz enquanto igreja, enquanto parte do corpo também de Cristo, se a gente estiver nele, ligado à videira verdadeira que é Jesus. Mas ele compartilha isso com a gente precisa ser luz também no mundo a partir do momento que ele está nele. Né? Existe uma imagem, Polly, que há muito tempo eu uso para realmente me dar, de maneira muito simples,
a noção acerca do que seja a nossa missão, ou a minha missão, né? Quando eu olho para a cruz, eu vejo uma parte horizontal e uma parte vertical. Então, quer dizer, ser missionário, cumprir uma missão, executar a missão que Deus me chamou para executar, ela passa por um relacionamento vertical, intenso, Sim. e passa por um relacionamento horizontal também muito intenso e muito eficiente. Sim. Eu preciso ter como alvo da minha vida, como primados da minha vida, o desejo de buscar servir ao Senhor de maneira cada vez mais eficiente, ampliar o meu relacionamento com Deus, fazer com que esse relacionamento seja cada vez mais estreito. E eu preciso cuidar das pessoas que Deus coloca do meu lado. Eu preciso fazer isso. Amém. Essa é a missão. Essa é a missão. Bom, ele vai colocar pessoas do meu lado se eventualmente ele me tirar daqui e me levar para um lugar distante, me levar para um outro país. Bom, lá vão ter pessoas ao meu redor. Então eu preciso olhar e falar, opa, hoje eu não estou mais em Uberlândia, eu não estou mais no Brasil, eu estou aqui na Europa. Mas eu não estou aqui simplesmente para passear. Essas pessoas que estão ao meu redor precisam ouvir e precisam perceber que existe algo diferente em mim. Elas precisam desejar ter nelas aquilo que tem em mim. Que habite nelas aquele que habita em mim, que é o Espírito Santo do Senhor. Amém. Essa é a missão. Isso é um resumo bom do que seja a nossa missão. Sim. Nós, muitas vezes, complicamos muito, né? Mas Sim. tem que pegar, tem que viajar, tem que fazer isso, fazer... Não. Levemos conosco essa ideia. Qual é a sua missão? Cada dia mais próximo andar do meu mestre. E cada dia mais preocupado com as pessoas que estão ao meu redor. Cada pessoa que ele coloca ao meu redor. Sim. Cada situação que ele me dá a oportunidade de me envolver. Eu preciso entender que é uma oportunidade para que essa missão seja cumprida, seja realizada com eficácia. E começa dentro da nossa casa, né? Com a Começa nossa dentro de família, com o esposo, com a esposa, com os filhos, depois no nosso ambiente, seja no trabalho, seja na igreja, seja por onde nós passarmos, né, pastor? Exatamente. Não é só simplesmente, mesmo que seja uma missão urbana, não é só depois, né? Não. Começa muito antes disso, né? A nossa missão, ela começa dentro de casa, e eu acho que é o lugar mais difícil de nós realmente sermos bons missionários, né? Eu acho que é o lugar mais complicado mesmo, né? Com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com quem nós temos um relacionamento mais estreito, né? Essa ideia de missão, Paulo, ela precisa ser muito bem dimensionada e muito bem, aliás, que redimensionada. O que é mais fácil? Você pegar, por exemplo, aqui uma quantia em dinheiro e mandar para um missionário que está lá na África, do que você... O que é mais fácil? Isso ou você, dentro da sua casa, ter que lidar com o seu cônjuge, lidar com uma crise conjugal, lidar com o seu filho, lidar com uma crise que você está vivendo com o seu filho adolescente. Às vezes é mais fácil mandar o dinheiro, porque, né, você Muito não resolve, mais às vezes, fácil. um problema que você tem que resolver consigo mesmo. Exatamente. É muito menos desafiador do que você ter que realmente dar um bom exemplo para o seu filho ou para o seu cônjuge. A gente escolhe o que depende de menos esforço nosso para resolver, Exatamente. de fato, o que tem que ser resolvido, para caminhar o que tem que ser realmente caminhado ali no nosso caminho com Deus, né? O missionário está lá na África, eu mando para ele lá, sei lá, uma quantia em dinheiro, e aí eu falo, olha, eu estou fazendo missão. Isso não é fazer missão. Isso não é religiosidade? Não seria? Isso talvez não seria seja. também uma forma de assim, ficar com a consciência limpa, assim, de falar assim, ó, eu não quero me relacionar com Deus, não, eu quero continuar com aquele pecado, com aquelas questões que eu não quero deixar de ter na minha vida, eu quero que o meu coração continue sendo um coração corrupto, porque o nosso coração é corrupto, eu não quero ter transformação, eu não quero mexer nisso, quero deixar tudo escondido, tudo debaixo do tapete, mas sabe o que eu faço? Eu começo a trocar com Deus. Então, eu vou mandar dinheiro para missões, eu vou um dia ou outro servir na igreja, eu vou fazer alguma coisa, faço obra social, vou ali, ajudo com uma cesta básica, não seria isso? Eu não estou querendo
me envolver muito com os irmãos da igreja, porque a igreja dá muito problema. Então eu vou lá uma vez por mês e deixo uma oferta no gasofilácio. Fiz minha parte. Você não barganha, Não, né? ué, mas isso é fácil. Isso é muito fácil. Mas não é isso, né? Não estou dizendo que não precisa, missionário lá na África, onde ele estiver, não precisa de recursos, que a igreja não deva, que as igrejas não devam mandar dinheiro, que a gente não deva ofertar. Não é isso. Né? O que eu estou dizendo é que isso não é missão, não é a noção correta de missão segundo o texto bíblico. Sim. Quando a gente volta, quer ver, ó, até uma questão interessante. Quando nós voltamos para o texto lá de Mateus, que é a comissão, né? Vejam que ele fala, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele segue no 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Olha o que está dizendo aqui, no meio do id, olha o que está sendo... olha a extensão do id, né? Fazer discípulos... Como é que eu vou fazer discípulos se eu não estiver próximo de alguém? Como é que eu teria um discípulo? É discípulo, né? Então, assim, tem que caminhar junto para ele. Pressupõe relacionamento. Vai ensinar. Pressupõe relacionamento. E para que seja um discípulo, pressupõe um relacionamento próximo. E aí ele segue falando o seguinte, ó. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. Como é que eu vou ensinar alguém se eu não estou próximo desse alguém? Como é que eu vou ensinar alguém se eu não disser para ele aquilo que de fato é toda a extensão da sã doutrina que está na palavra do Senhor? Aguardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Bom, eu preciso falar de tudo aquilo que Jesus ordenou, de tudo aquilo que deixou exposto nos 4 evangelhos, pelo menos. Sim. Não vou me restringir só aos 4 evangelhos, porque Jesus está falando aqui que é aquilo que ele ordenou que fosse guardado. Então vamos aqui nos 4 evangelhos. Como é que você vai dizer para uma pessoa, por exemplo, que é religiosa, que a religiosidade dela não a conduzirá à eternidade com Deus? Como é que você vai falar para um fariseu, né, que ele deve guardar o sábado, mas que existem algumas exceções que devem ser toleradas a essa guarda do sábado? Né? Como Jesus mostrou algumas situações. Sim. Né? Como é que eu vou chamar um amigo meu que gosta realmente de chamar atenção para si e dizer, olha, você não tem que subir no monte para você orar, você tem que orar lá no seu quarto, fecha a porta, fecha a sua porta, quietinho você e Deus, e ninguém tem que ver que você está orando, não. Você não tem que chegar num lugar público e começar a gritar em alto e bom som, e bom tom que você está orando. Você não tem que ir lá na frente da igreja, pegar um envelope do dízimo, balançar, olha aqui, ó, tem aqui um tanto, X reais, estou guardando, depois, olha o tanto que eu sou generoso. Como é que você vira para uma pessoa, como é que você vai discipular, como é que você vai viver esse ID nos exatos termos que Jesus deixa aqui na grande comissão, sem fazer isso? Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito mesmo. Tá vendo como é que é muito mais do que você simplesmente pegar um montante de dinheiro, ó, vamos mandar X para o missionário fulano que está na África, vamos mandar Y para o missionário Beltrano que está na Europa e fizer missão. Não. Acaba tirando sua responsabilidade também de fazer aquilo que Jesus te mandou fazer. Exato. Né? Tipo assim, já mandei, ele está fazendo, e se não estiver fazendo? Exato. E aí eu saio daqui, depois de ter mandado esse dinheiro para as pessoas, para essas pessoas, e esqueço que lá na minha casa, quando eu chegar, eu preciso ser um missionário, que eu preciso realmente cumprir uma missão lá. Eu vou jogar futebol. Acabei de mandar dinheiro para os missionários. Vamos para o racha, vamos jogar bola? Vamos para o futebol? E lá eu xingo, lá eu brigo, lá eu dou pernada, lá eu dou um péssimo exemplo para quem está do meu lado, né? Lá eu pego o meu colega de trabalho que não ouviu da palavra ainda, que não é cristão, e eu critico, eu brigo com ele. Eu fiz missão? Não. Eu posso ter mandado 10, 20, sei lá, quantos mil reais para um missionário, para os missionários. Isso não me diz, ou não demonstra que de fato eu estou cumprindo isso que Jesus mandou
que eu Eu cumpra. fazer. É verdade. Então é muito mais complexo do que a gente pode imaginar essa questão de fazer missões, sabe? É muito mais E é profundo. muito mais difícil fazer missão com quem está perto do que com quem está longe. Muito mais, Muito né? mais complicado, muito mais difícil mesmo realmente cuidar e impactar e cuidar dessa cultura e desse ambiente que tá mais perto de nós do que aqueles que estão lá do outro lado Lá do do outro mundo, lado né? do mundo, é isso mesmo. E, pastor, de que forma a gente pode viver com missão e de que forma viver com missão muda a nossa visão sobre sofrimento e dificuldades? Quando a gente parte para viver esse chamado missionário que Deus tem para a vida de todos nós, né? Para cumprir essa missão, nós sempre vamos anunciar algo que está lá na frente, né? Não podemos nem dizer algo futuro, mas algo eterno. E quando a gente anuncia esse algo eterno, esse anúncio acaba sendo acompanhado por uma realidade que é a total isenção de sofrimento, a total isenção de dor. Uhum. A mensagem ela é acompanhada também por momentos onde nós vamos dizer o que, olha, o que você está vivendo aqui é temporário. Uhum. Aqui nós estamos só de passagem. Existe uma vida que Deus promete para aqueles que amam, que o amam, para aqueles que resolvem andar com Ele, uma vida futura, onde absolutamente nada disso que nós experimentamos de ruim nessa vida vai existir. Sim. Fazer missão é anunciar essa vida ou esse tempo que um dia chegará, onde não haverá mais nenhuma luta, mais nenhum tipo de sofrimento, mais nenhuma dor, nenhuma lágrima, como nós experimentamos nos nossos dias, né? Uhum. Então, à medida que o nosso coração realmente está cheio disso e tem essa visão de que onde estamos há uma missão a ser cumprida, e normalmente as pessoas quando nos procuram, elas estão passando por algum problema. Quando elas querem conversar com você, quando elas pedem uma oração, quando elas enxergam em você uma referência, é porque ela vai te procurar no momento em que a coisa está apertada. Uhum. No momento da alegria, muitas vezes, essa busca acaba sendo nem acontecendo, mas normalmente quando está passando por dificuldade é que a pessoa vai te procurar. Olha, eu sei, ela é crente, ela é cristã, vou pedir para ela orar. Uhum. Vou pedir para ela orar para mim porque o meu casamento está indo embora. Sim. Né? Então é ali naquele momento onde a gente vai orar e vai dizer, olha, eu conheço um Deus que pode restaurar o seu casamento e ainda que essa restauração não aconteça, você viverá, você conseguirá experimentar uma paz que excede a todo entendimento, que excede a toda lógica humana. Você pode viver isso. Deus não vai te prometer, eu não vou te prometer que Ele restaurará a sua saúde, que Ele curará a sua enfermidade, que Ele restaurará seu casamento, muito embora eu creia que seja o desejo dele. Sim. Não dá para te prometer isso. Mas eu te prometo que independente daquilo que venha a acontecer, Ele vai trazer paz e alegria ao seu coração. Amém. E você terá a expectativa de viver um tempo onde absolutamente nada disso aqui mais vai acontecer. Nenhuma dor você experimentará mais. Se eu tiver essa noção de missão, eu consigo realmente levar esse tipo de conforto ao coração das pessoas. Quando eu não tenho, Poli, e eu sou procurado, por exemplo, para aconselhar alguém que está vivendo crise no seu casamento, eu, ao invés de apontar essa pessoa para a eternidade, para esse tempo perfeito, eu aponto para outro lugar. Eu digo, olha, ela fez isso, ele fez isso, para que você aguenta? Eu começo a adotar padrões naturais, padrões humanos para aconselhar. E eu acabo realmente conduzindo a pessoa a viver e a decidir dentro dos padrões que esse mundo corrompido decide. Cadê a minha noção de missão? Uhum. Sabe, aquilo que deve estar incutido no coração de todo cristão. Uhum. Né? Não, como eu não tenho essa noção de missão, eu simplesmente vou dizer para ele, bom, se ela fez isso, acho que você deveria fazer aquilo, segundo o padrão da nossa sociedade, segundo aquilo que a masculinidade manda você fazer. Uhum. A questão da enfermidade, né? Eu acho que você deveria procurar socorro, procurar isso, procurar aquilo outro.
quando na verdade muitas vezes Deus está já nos mostrando que aquilo ali é um teste, que aquilo ali é na verdade um tempo de provação, um tempo de aprimoramento para todos que estão ao redor daquela pessoa. Eu perco a noção disso. É verdade. E muitas vezes eu acabo até fazendo promessas que eu não vou cumprir e que talvez Deus também não vá. Deus vai curar, Deus vai sarar, Deus vai restaurar. E aí ele não restaura. Ele não faz, a gente já viu isso bem de pertinho, eu e o Léo, e assim, isso é muito sério, né, pastor? Muitas vezes isso vai acontecer, né? É quando a gente tem realmente um coração fora daquilo que de fato é essa missão que Deus realmente coloca nas nossas mãos, né? E a gente precisa viver algo muito maior que nós mesmos, né? E quando a gente vive isso, o impacto disso acaba indo para além das fronteiras da gente, da nossa vida, né? Vai para os nossos relacionamentos interpessoais e vai para as nossas relações sociais também, né, pastor? Missão, quando é vivida da maneira com que deve ser vivida, ela realmente é exatamente isso que você falou, Polly. É você viver aquilo que está para além e que é muito superior a nós mesmos. Eu vou apontar para realmente algo que está fora do meu entendimento, fora de mim, para além de mim. Sim. Algo que é eterno, algo que extrapola todo o limite humano que eu tenho, né? Sim. Essa noção de missão, ela é realmente uma coisa muito abrangente, uma coisa muito profunda, e ela precisa realmente ser tratada de uma maneira um pouco mais séria por nós cristãos, né? É isso mesmo. Pastor, e como que o foco em uma missão divina pode ajudar a encontrar o equilíbrio entre a vida profissional, né, o trabalho, a vida pessoal e a espiritualidade? Olha, eu acho que nós precisamos sempre olhar para tudo que a gente vive fora da nossa espiritualidade, fora da nossa fé, como, na verdade, o meio para o aprimoramento da nossa fé e da nossa religiosidade, da nossa espiritualidade. Religiosidade não, da nossa espiritualidade. Vou te dar exemplos. Quando eu vou trabalhar e eu olho para aquele trabalho e enxergo ele como um meio para que eu possa alcançar o fim de evangelizar, de cuidar daquelas pessoas que trabalham comigo. Eu estou realmente encontrando esse equilíbrio. Quando, por exemplo, eu sou bem-sucedido numa atividade, eu monto meu negócio e, né, a minha empresa cresce, as coisas prosperam, e eu olho para aquilo ali, enxergando aquilo como um meio para levar as pessoas a Jesus, para levar as pessoas à eternidade. Eu acho que eu consigo encontrar essa vida ou esse tempo de equilíbrio. Eu trabalho e me sinto feliz. Eu estou feliz na minha empresa, eu estou feliz na minha vida com Deus, eu estou feliz na minha espiritualidade, está vendo? Uma vida equilibrada. Uma vida que realmente vai me trazer plenitude em todas as instâncias, em todas as áreas. Tudo aquilo que está fora da minha espiritualidade, tudo aquilo que está fora da minha fé, é preciso ser enxergado como um meio, né? Não como um fim em si mesmo. O fim é Deus, o fim é a apresentação de Deus, o fim é continuar a mensagem, continuar a missão que Jesus começou. Esse é o fim. Esse é o fim, é o nosso objetivo. Tudo aquilo que nós temos ao nosso alcance é o meio que temos que utilizar para chegar a esse fim. Entendi. Se eu tirar essa ideia, se eu achar que a minha vida profissional ela é um fim em si mesmo, eu desequilibro, porque eu vou focar todas as minhas energias, gastar toda a minha energia na minha vida profissional. Eu desequilibro a minha vida espiritual. Eu deixo Deus de lado. Começa a surgir problemas na minha vida emocional, começa a surgir problemas na minha vida conjugal, começa a surgir problemas nos meus relacionamentos. Por quê? Porque eu acabei gastando tudo que eu tinha de cá, na minha vida profissional, e acabou desequilibrando de cá. Sim. Então, está vendo como é que viver uma vida de missão, cumprir a nossa missão, né? Ela acaba trazendo para nós também esse equilíbrio. Tudo que eu tenho é um meio para que eu cumpra, para que eu viva a missão que é o meu fim.
Entendi. A gente sabe o que verdadeiramente importa, né, pastor? E a gente dá a importância para cada coisa, a importância que cada coisa tem, né? Então, a importância que o trabalho de fato tem, tá? A importância de trabalhar, sim, mas a gente não pode colocar ele no lugar de Deus, por exemplo. De jeito nenhum. Né? A gente não pode dar mais importância para as coisas que elas de fato têm. Esse exemplo que eu vou te dar, ele é até meio clichê, meio já até, né, a gente fala tanto dele, já ouviu tanto falar, mas você já percebeu como é que é a vida de uma pessoa que gastou toda a sua vida em função de um empreendimento, em função de um negócio, em função de uma empresa, e que não deu atenção nenhuma para a sua vida espiritual? Como é que ele chega ao final da sua vida? Normalmente, ele chega ao final da vida vazio, Sim. Muito cansado, ele tem problemas de relacionamento normalmente na família, muitas vezes com cônjuge, outras vezes com filhos. Quantas famílias de empresários milionários aí a gente vê que pais não conversam com filhos e eles até brigam. Nós estamos vendo até no meio evangélico essas coisas começando a acontecer, né? Pais brigando, irmãos levando irmãos na justiça e tudo mais, né? Tem coisas assim. Mas você vê como é que isso, como é que a pessoa chega ao final da sua vida? Eclesiastes narra um pouquinho sobre isso, né? Que ela correu tanto atrás do vento que acabou perdendo. Correu atrás do vento. E deixou as mulheres servirem aos seus deuses, né? Salomão é um excelente exemplo disso, né? Mas aí você olha, ele está lá já velho, muitas vezes doente, já muito cansado, não tem muita expectativa de vida a mais, os filhos não estão ao redor, os netos também não, a esposa muitas vezes também né, com o coração endurecido por conta de um relacionamento que não foi tão bom durante a vida toda, com alguns milhões na conta bancária. Olha o desequilíbrio. Sim. Toda a vida pessoal, todas as emoções, a vida espiritual totalmente caída, e uma vida financeira robusta. Mas que diferença isso vai fazer agora, no auge dos seus 80, 90 anos de idade, onde não tem mais muito tempo de vida? Que diferença isso vai fazer? Cadê? Vai ter tempo para voltar? Para retroceder e consertar tudo aquilo ali que foi se perdendo durante o tempo de vida? É complicado. Veja como é que é realmente isso, né? Se a gente não tiver essa noção de missão muito, muito bem sedimentada na nossa mente, no nosso coração, nós podemos chegar a esse lugar, mesmo dentro da igreja. Eu acabei de citar, né? Acabei de falar da realidade que algumas igrejas têm vivido, né? Onde são verdadeiros empreendimentos, são verdadeiras empresas, e briga-se por conta do poder, briga-se por conta do dinheiro, da mesma forma que qualquer outra empresa. E a gente vai percebendo que está aqui o foco, né? E a espiritualidade começa a cair. Sim. O emocional começa realmente a ficar debilitado. E o desequilíbrio na vida realmente passa a ser uma tônica, passa a ser uma realidade. Exatamente. Perdeu-se a noção de missão, perdeu-se a noção daquilo que é o chamado missionário que Deus tem para a vida de todos nós. Não é só aquele que Deus chama para pegar a mochila, pegar a mala e ir para a África. Sim. Não é só esse que tem um chamado missionário. O chamado aqui, em Mateus capítulo 28, 28, Jesus não 19, fala. 20, né? Ele não 18, fala 19, 20. só sobre aquele que pega uma mochila ou pega um recurso e manda para alguém que está longe, ou pega uma mochila e vai para longe. Ele está falando de pessoas que estão próximas. Como é que eu vou ensinar alguém se essa pessoa não está perto de mim? Como é que eu farei discípulo se esse discípulo ou futuro discípulo não estiver do meu lado? Ele está falando de pessoas que estão ao nosso redor, que estão próximas de nós também, né? Então, eu penso que é muito bem por aí, né? A coisa é bem por aí. Exatamente. E alguns vão, né? Porque se a gente observar, assim, Lucas termina falando sobre isso também, a comissão de uma forma diferente, né? Esse comissionamento de uma forma diferente, mas ele começa Atos falando que começa em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, em todos os confins. Ou seja, cada um vai estar num lugar fazendo essa grande missão, que é, de fato, ensinar, pregar o evangelho e deixar tudo isso que Jesus deixou, né? Cada um num lugar, né?
E isso é extremamente importante, né, pastor? E então, assim, de tudo isso que a gente falou, então a gente pode, talvez, então relacionar, será que pode, né? Essa é a pergunta, viver com missão com o conceito de servir aos outros? Ah, com certeza. Né? Como eu disse há pouco, se a gente colocar na nossa frente, na nossa mente, no coração, aquela imagem da cruz, né? Eu necessariamente verei ou terei o serviço ao próximo como um dos focos maiores da minha vida, né? Porque se eu pegar a cruz e tirar o outro, tirar o serviço ao outro, eu tiro aquela parte braço, horizontal dela. Ela fica só, né? Só uma parte. E então, se eu pegar os dois grandes mandamentos que Jesus deixou, né? A gente pode dizer 2 ou 3 ali, né? Os dois, adorar ao Senhor acima de todas as coisas, né? E ao próximo como a nós mesmos. Então, eu não tenho como viver, eu não tenho como cumprir isso, eu não tenho como ser realmente uma pessoa que vive missão, vive a minha missão, tirando o olhar do próximo. É impossível isso, né? É como andar só com uma perna, né? Exatamente. Andar manco, não tem jeito, né? Eu tenho que viver a missão, andar como alguém que cumpre sua missão, necessariamente passa servindo pelo cuidado com o com próximo. os outros. Amém. E essa missão ela vai influenciar as nossas escolhas, né, pastor, o tempo todo? Sim. Nossas escolhas de vida, para tudo. Como é que eu vou cumprir uma missão, cumprir a missão que Deus me chama, se eu, por exemplo, não resolver renunciar a algumas coisas? Eu preciso escolher renunciar, escolher abrir mão de algumas coisas para viver essa missão, para viver esse chamado. As minhas escolhas, elas são realmente muito relevantes, elas fazem toda a diferença nesse chamado missionário que Deus tem para as nossas vidas, né? Para a minha vida. Eu preciso escolher, por exemplo, estudar teologia, me aprofundar na teologia, me aprofundar na palavra de Deus, a viver uma outra coisa, a viver um divertimento, ou estar envolvido com entretenimento a essa hora, por exemplo. Eu vou precisar escolher tirar momentos para orar, ao invés de estar ouvindo uma música, ao invés de estar assistindo um filme. Eu vou precisar realmente ter o meu tempo para congregar. Isso são escolhas que eu devo fazer. Eu vou precisar escolher, por exemplo, atender a um irmão que está passando por uma necessidade nesse momento que me chama. Eu preciso ir lá, vou precisar ir lá. São escolhas que eu tenho que fazer. Sim. Elas impactam realmente, né? Viver missão realmente vai impactar, tem que impactar nas minhas escolhas. E nem sempre serão escolhas fáceis. Muitas vezes as escolhas que a gente tem que fazer são bem difíceis, são delicadas, né? Mas elas são necessárias, elas são importantes, né? É isso mesmo. E, pastor, a gente está terminando, a gente está partindo para o nosso encerramento. Passou rápido, hein? Passou, né? Já tem um tempinho que a gente está aqui falando sobre esse tema, é um tema tão importante. E tem algo mais que você gostaria de deixar sobre esse tema, sobre esse assunto tão importante? Eu penso que ele é tão complexo, ele é tão profundo. Eu vim pensando, né, nisso. Ele realmente a gente precisaria de mais tempo para poder tratar, para poder falar com ele, né, sobre ele. Mas é preciso que as nossas igrejas, é preciso que nós, enquanto cristãos, passemos por uma reavaliação acerca desse chamado missionário que cada um de nós tem. Nós não podemos negligenciar essa parte da missão, que eu acho que é a que nós mais temos negligenciado, de mudar a cultura que está ao nosso redor. Nós estamos nos ajustando a essa cultura ao invés de lutar para mudá-la. Nós temos absorvido muitas coisas lá de fora, nós temos nos ajustado demais à cultura lá fora. E aí nós não estamos vivendo. Com isso, nós não estamos vivendo. Ao invés de renovar, né, e transformar o nosso entendimento, como diz Romanos 12, a gente está se amoldando à cultura. Exato. E se Deus nos dá uma palavra, né, nos dá uma arma tão poderosa
para mudar essa cultura, e eu creio que a palavra de Deus seja uma arma ou a ferramenta mais do que poderosa, suficiente para isso, e nós não a usamos, nós estamos falhando na missão que Ele nos concedeu, na missão que Ele nos delegou, de mudar, de alterar, de contribuir para o aperfeiçoamento, para consertar isso que está aí fora. A gente não pode, nós não podemos nos levar, nos permitir que nós sejamos levados ou continuemos sendo levados por isso tudo, sabe? Eu sei que não é muito fácil, eu sei que é complicado demais, eu sinto na pele. Você muitas vezes remar contra a maré. Você muitas vezes entender que existem coisas que não podem realmente entrar no ambiente da igreja, entrar nos nossos corações com tantos apelos e com apelos tão fortes como nós temos hoje. Mas é necessário que a gente realmente mantenha essa firmeza, mantenha essa postura de não permitir que haja a inversão. Nós não podemos ser influenciados pelo mundo. Nós não podemos permitir que o mundo venha fazer missões dentro da igreja. Nós temos que sair e fazer missões lá fora. O mundo tem que ser impactado por tudo aquilo que nós temos aqui dentro, e não nós sermos impactados por tudo aquilo que o mundo tem lá fora e que na maioria das vezes, corrompido. Então, na verdade, nós temos que ser agentes de transformação. Agentes de transformação. Deste mundo, né, pastor? E não sermos moldados por esse mundo, né? A transformação tem que ser o contrário. Tem que começar na Bíblia, né? E essa transformação tem que vir para nós e depois em nós e depois através de nós. Isso. Vem primeiramente em nós, né? Deus trabalha, Deus lapida, né? E esse lapidar de Deus às vezes é dolorido demais, às vezes não, sempre é muito dolorido. É muito. Então Ele faz em nós, para depois Ele fazer através de nós. Mas esse fazer através de nós tem a nossa parte, que passa pelas nossas escolhas, que passa pelas decisões que temos que tomar todos os dias. Mas nós precisamos viver esse chamado missionário, que não é, eu reitero, não é apenas daquele que se dispõe a ir para os confins da terra. Ele é também para nós. É o que vai e o que fica também. O que vai, o que fica. Cuidando também dos interesses de Jesus aqui. Exato. Seja na igreja, seja também no... Eu não vou falar no mundo, eu vou falar na sociedade. Você já pensou? É difícil a gente mensurar isso, né? Mas não dá para a gente contar quantas pessoas que estão ao nosso redor. Sim. Em cada um dos ambientes onde a gente está. Família, trabalho, né? Nos nossos momentos de lazer, na academia, em tantos outros lugares, ambientes onde nós estamos. Veja, Polly, quantas pessoas estão ao nosso redor e dessas pessoas, quantas não ouviram a mensagem ainda, estão esperando para ouvirem a mensagem do Senhor. Então, se cada um de nós entender que é um missionário, onde estiver, onde Deus tem colocado, todo o mundo rapidamente será evangelizado. Será evangelizado, impactado. Aí vai ser ensinado, discipulado, batizado. Sem precisar, né, que a gente saia do nosso lugar. Saia do ambiente onde Deus nos permite viver. Saia da nossa cidade, viaje para longe, né? Grandes distâncias. Né? Não, está aqui. Está aqui. Né? E quanto mais Deus nos permite andar, avançar nas nossas carreiras, na nossa vida acadêmica, maior é esse ciclo de pessoas que vão realmente se aproximando de nós. Sim. Eu cresço na minha vida acadêmica, eu sou chamado para ser um professor. Quantos alunos não estão ali me ouvindo e me tendo como uma referência para a vida deles? Sim. Eu cresço na minha vida profissional, Deus coloca pessoas sob a minha direção. Quantos funcionários, quantas pessoas daquela empresa não estão ali? Sim. Né? E é aí que a gente tem que pensar, olha, Deus me deu essa ascensão profissional,
mas ela é um meio Sim. para que eu alcance todas essas pessoas que estão aqui ao meu redor. Sim. Deus me deu essa ascensão acadêmica, me levou a um lugar altíssimo na minha vida acadêmica. Tem tantas pessoas me ouvindo todo dia, mas a minha função, meu cargo, né, ele é não um fim em si mesmo. Ele é um meio para que o fim, que é evangelizar toda essa turma aí, seja alcançado. Isso é visão missionária. Uhum. Eu não precisei, né, viajar. Eu não precisei sair do lugar onde eu estou. Não precisei ir para muito longe para viver isso. Eu estou fazendo missão, estou fazendo missões no lugar onde Deus me plantou. Isso é muito importante, né, pastor? Amém. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que é realmente uma reavaliação, é um redimensionamento, Polly, da nossa visão sobre missão, sobre essa palavra missões, né? Já há um bom tempo essa palavra tem me incomodado um pouco por conta da maneira muito enxuta, né? Restritiva, superficial, né? Que a gente tem tratado, né? Não podemos continuar tratando dessa forma. Nós precisamos ampliar e chegar realmente lá onde nós temos que chegar. Eu tinha uma frase aqui, ó, que eu vou até puxar cheio aqui para eu finalizar minha fala. Olha o que diz aqui, ó. William James diz assim: o melhor aproveitamento da vida consiste em gastá-la a favor de alguma coisa que dure mais do que a própria vida. Olha, fortíssimo. Essa frase é muito forte, muito profunda, né? Quando a gente se propõe a cumprir o chamado missionário, nós estamos vivendo, nós estamos aproveitando a nossa vida, gastando a nossa vida com alguma coisa que está para além da nossa própria vida. Amém. Né? Amém. Nós um dia vamos chegar nesse além da nossa própria vida, nesse lugar, né? E vamos olhar ao redor e vamos conseguir realmente testificar quantas vidas, quantos frutos foram colhidos a partir dessa vida missionária eficiente. Então vale a pena fazer missões, né? Vale a pena realmente levar muito a sério esse chamado missionário que Deus tem para cada um de nós. Amém. Né? Amém. Então, para finalizar, eu queria finalizar com um texto e com uma situação, né, de alguém que gastou sua vida cuidando para além da sua própria vida, né, e fazendo missões. Está lá em Atos, capítulo 20, do 22 ao 24, e diz assim: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Agora ele diz assim: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. E eu gostaria de terminar esse momento que a gente fala de missões com esse texto aqui do apóstolo Paulo, né? Ele ia para Jerusalém e ele já imaginava, né? Já sabia, porque o Espírito Santo já dizia o que ele viveria ali, mas ele estava guiado pelo próprio Espírito, né? E que a gente possa, assim como o apóstolo Paulo, viver uma vida para além de nós mesmos, para além dos nossos interesses, para que a gente possa, no final dela, falar como ele mesmo disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E que você possa continuar curtindo, compartilhando e seguindo os nossos vídeos e acompanhando o podcast Verdade que Liberta. Até o nosso próximo episódio.